Livros na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Saudações quadrinistas, pessoal, e bem-vindos aqui a mais um Perdido na Estante. E esse é meu arco. Depois de muito tempo eu tô aí prometendo, enfim, a dívida foi paga. E como eu sou o cara ali do rolê do material nacional independente, eu resolvi falar aqui ao lado da queridíssima, agora bacharel, né, em letras. É bacharel? É bacharel. Bacharel em letras, ou como dizia no FRJ, né, de letras e de palavras inteiras também, a senhorita Amanda Barreiro, pra gente falar hoje sobre Machado de Assis e o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Amanda, preparada? Preparadíssima. Maravilha. Então, antes de a gente começar, vamos falar aqui do que é esse livro, né? Bom, ele é um livro que já foi publicado, né, de 1880, e é um livro grande, considerável, né? Robusto, tem quase 180 páginas, foi dividido em 160 capítulos, foi publicado em formato folhetim. É uma edição de domínio público, mas essa que a gente leu aqui foi da editora Antofágica, do ano 2019. Esse livro teve 3 adaptações cinematográficas, uma do ano de 1967, a outra de 1985 e a mais recente, de 2001, que vai ser o tema do próxima semana. E essa versão da Antofágica Editora, ela revisita uma edição dos anos de 1940, que foi ilustrada, pasmem pessoal, por Cândido Portinari, um dos maiores pintores que o Brasil já teve. Só que na época foram impressos apenas 400 exemplares, então assim, um artigo mega de luxo, e a gente pode dizer que é a primeira vez que esse material está chegando ao grande público. E esse livro conta com a introdução da booktuber Isa Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer. O texto sobre a vida do Machado é do escritor Alê Santos, o Savage Fiction, no Twitter, e o pós-fácil é do estudioso machadiano Rogério Fernandes dos Santos. E quem foi, né, Machado de Assis, caso você não saiba, né? Então, vamos saber um pouquinho sobre ele agora, mas depois corra atrás. Seu nome era Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839, e veio falecer também no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Ele foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores, leitores, leitoras, qualquer pessoa de bom senso, como um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil e do mundo, sim, e que escreveu praticamente todos os gêneros literários. Assim, foi poeta, foi romancista, foi cronista, foi dramaturgo, foi contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Muita coisa. Ele era um homem negro, ele testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país quando a República substituiu o Império, fora todas as reviravoltas que teve no mundo ali no final do século XIX e no início do século XX. E foi um grande comentador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Amanda, você leu Machado, outro material dele? Já li sim, já li vários contos dele. Dom Casmurro, claro, obviamente, Memórias Póstumas. É um senhor livro, assim, acho que é a segunda vez que eu leio, mas depois a gente vai falar isso mais na frente. Então, Amanda, minha querida, vamos lá para aquela brincadeira, né, que a gente já está aqui no Perdidos na Estante, que é aquele desafio da sinopse criativa. Então, por favor, conte a sinopse de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas como se fosse a narração de um documentário. Documentário, tá bom. Vejamos. Brás Cubas foi um homem mediano em todos os aspectos de sua vida. Hoje, nós vamos descobrir como este homem mediano se tornou o defunto autor da obra mais importante da literatura brasileira. Excelente, assim. Eu gostei do mediano, né? Porque eu acho que eu tenho outras características não tão sutis como a sua.
Eu acho mediano uma palavra bem ofensiva, na verdade. Eu acho. Eu gosto de medíocre. Eu ia falar medíocre, mas achei meio pesado. Estamos só começando, né? Dá pra ofender bastante o Brás Cubas, assim. Vamos guardar o melhor pro final. Perfeito. Bom, depois dessa sinopse espetacular, assistente, então fala aí, dá os dados aí pra gente sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, por favor. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance escrito por Machado de Assis, desenvolvido em princípio como folhetim, de março a dezembro de 1880, na Revista Brasileira, para, no ano seguinte, ser publicado como livro, pela então Tipografia Nacional, com o mesmo nome. O livro tem como marcas um tom cáustico e novo estilo na obra de Machado de Assis, bem como audácia e inovação temática no cenário literário nacional, que o fez receber, na época, resenhas estranhadas. Memórias Póstumas de Brás Cubas retrata a escravidão, as classes sociais, o cientificismo e o positivismo da época, chegando a criar inclusive uma nova filosofia, mais bem desenvolvida posteriormente em Quincas Borbas, de 1891, o humanitismo, sátira à lei do mais forte do darwinismo social. Mesmo depois de mais de um século de sua publicação original, ainda tem recebido inúmeros estudos e interpretações, adaptações para diversas mídias e traduções para outras línguas. Em 2020, por exemplo, uma nova tradução para o inglês esgotou em um dia após seu lançamento nos Estados Unidos. Depois do assistente ter nos ajudado aqui, vamos falar desse bloco, eu e a Amanda. A gente não vai dar nenhum spoiler do livro, tá? A gente vai falar isso no segundo momento, a gente promete se controlar. Eu acho que eu tenho que me meter mais que a Amanda. Mas eu vou tentar não falar muito sobre o livro. A gente se controla. A gente se controla. Então, esse livro, eu destaquei alguns personagens principais, Amanda. Então, você quiser complementar, por favor, fique à vontade, assim. Mas, pra mim, acho que o livro, né, a história, os personagens principais são o Brás Cubas, né, que ele tá ali contando a história pra gente. A Marcela, o Lobo Neves, a Vigília, a Dona Plácida e o Quincas Borbas, assim. O que você acha? Você acha que tem algum personagem que te chamou a atenção? Olha, eu acho que o pai do Brás Cubas é muito importante. Pelo menos acho que no primeiro terço do livro, né? E eu acho que ele é muito importante também para a formação do Brás Cubas nessa pessoa mediana que ele se tornou. Então eu acho que ele também é um personagem de destaque, mesmo não aparecendo tanto. Ou deformação, né? Como não criar seu filho. Seria um bom subtítulo, né? Sim. Memórias Póstumas de Brás Cubas, como não criar seu filho. Exatamente. Tem uma coisa que eu, lendo o Machado, né? A gente fala muito isso na Escola de Belas Artes, que é assim. Por que algumas coisas são objetos artísticos, são clássicos? Por que a gente define isso? Né? A gente sempre fala, porque alguns elementos artísticos, algumas obras artísticas, elas vão impactar tanto a nossa sociedade, a nossa forma de ver o mundo, que elas vão repercutir com o tempo. E eu lendo Brás Cubas, eu vejo muito isso, assim, como é um livro que parece que foi escrito hoje. O Brás Cubas é tão medíocre, né? Ele simboliza tão bem aquela classe média brasileira, assim, que teria tudo para ter algum tipo de, sei lá, de melhorar como pessoa, mas continua sendo aquela pessoa extremamente medíocre. Você, assim, eu viajei? Não viajou. Eu vou até pegar um pouco mais pesado. Eu acho que ele representa bem essa classe, essa elite, né, brasileira, especialmente, que de certa forma é até parasitária. Porque ela tem realmente tudo para contribuir com a sociedade, ela tem meios para isso, no entanto, ela só está ali sugando. Em vários momentos do livro, ele tenta fazer as coisas, mas ele não quer fazer, ele só quer colher os frutos, ele só quer um título, ele só quer ser deputado porque isso é importante, mas ele não tem nenhum projeto, ele não tem nada em mente, ele não... Até na faculdade, né, quando ele estuda,
Ele admite que ele recebe o diploma, né, sem muito... Não posso falar. Sem ter estudado, né? Sem ter aprendido nada. Isso, perfeito. Ele fala mesmo, eu decorei uma coisa ali, outra aqui, ok, beleza. E foi, que realmente, parece muito atual, né? Ele é muito atual. Eu lendo o livro, eu ficava assim, gente, não é possível. O Machado previu toda a classe média, ou a elite brasileira. Lógico, o Machado, né, ele era um homem extremamente inteligente, culto, e ele era um crítico mordaz daquela elite, né? Porque assim, a gente não pode esquecer, ele era um homem negro, um filho e neto de negros escravizados. Ele viu aquilo, né? Que os iguais deles foram, como você bem falou, Amanda, assim, foram sugados por gente que nunca fez nada pelo país, assim, gente que achava que tinha o direito divino dos reis ou dos deuses de ser daquela maneira porque sim. E ele não, vamos criticar isso aí. Vocês tinham tudo para levar esse país para um lugar muito melhor e vocês preferem aí ficar recitando poesias horrorosas achando que estão fazendo alguma coisa. E é engraçado você falar sobre isso, inclusive porque, apesar dele ser um crítico muito, você usou a palavra pra mim perfeita, muito mordaz, ele era muito sutil nas críticas, né? Ele não tinha críticas tão abertas. Você pega alguns outros autores mais radicais da época, como Lima Barreto, por exemplo, eles criticavam a posição do Machado de não se envolver tanto. Mas eu acho que, na verdade, se a gente para pra analisar, tá tudo ali, sabe? Só que é tão sutil e é tão inteligente que ele conseguia agradar a elite com o que ele estava escrevendo, sem que ela percebesse que era contra ela mesma. O que você acha? Não, eu acho que você foi perfeita nisso, porque como o Machado ele vai trabalhar com essa sutileza e ele é muito engraçado, o humor disfarça muito a crítica, né? A gente ri e acha, olha como ele é engraçado. De quem ele está falando? Tá falando de você. Então. Só que é uma coisa que eu aprendi. Você ser engraçado ou reconhecer o humor, e eu tô falando aqui humor de verdade, tá? Eu tô falando humor como forma de crítica, não tô falando de pseudos comediantes, não, que a gente vê na televisão ou na rádio. É necessário uma certa inteligência para você saber fazer. Sim. Não é? A piada no momento certo, você pode entender aonde está a crítica naquela coisa jocosa. Isso, Machado era espetacular, assim. Ele é muito sarcástico, muito. Eu me pegava rindo de coisas que eu sentia que, assim, isso aqui não é para rir. Não é pra rir no sentido assim, ele fez pra ser engraçado, mas não era tão engraçado assim. Mas como você entende o contexto da época e faz umas relações com nossa contemporaneidade, ganhava outro tipo de humor pra mim. Aí eu ficava rindo das coisas. Justamente esse sarcasmo, né? Essa coisa de expor mesmo. Tipo, olha a palhaçada que tá acontecendo aqui, né? E aí você ri porque, né, não tem o que fazer. É assim mesmo. E Amanda, uma das coisas que eu mais vi pesquisando pra pauta, muita gente falou assim, o Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro difícil de ler. Você achou que ele foi um livro complicado, um livro difícil? Foi suave? Como é que foi tua leitura no livro? Assim? Como é que foi esse processo de ler? Assim, é complicado falar que é fácil ou difícil, porque eu tenho um certo hábito de ler clássicos. Eu acho que para quem nunca leu um clássico, ele pode ser um pouco complicado. Porque tem uma linguagem específica, né? Tem um vocabulário muito antigo, algumas coisas que a gente não fala mais. Tem coisas que nem parece português mais. Mas, assim, como estrutura do texto, ele não é um livro difícil. Entre os clássicos, eu acho ele bastante suave até. Eu vou pegar as suas palavras e usá-las, porque eu fui a mesma coisa. Assim, eu também tenho o hábito de ler clássicos, mas todo mundo fala que é difícil, porque o clássico é complicado e tal. Eu não acho que é um exercício de leitura mesmo. Mas assim, foi a segunda vez que eu li Machado de Assis, né? Esse livro, principalmente. E pra mim foi tranquilo, porque além de ter sido a segunda vez, né? Primeiro eu li por causa do filme, né? Que a gente vai falar no próximo programa. Mas porque eu fiquei 1 ano lendo Machado de Assis, porque a gente fez um quadrinho, né? Um dos projetos de mestrado, né? Uma das aulas, a gente desenvolveu um quadrinho sobre
algum conto do Machado de Assis. E a gente tinha que ler todos os contos, né? Então o texto do Machado meio que ficou no sangue, né? Então quando eu fui ler o Brás Cubas, né? Memória Póstumas, não foi mais tranquilo. Aí também já tinha lido a primeira vez, lá em 2001, 2002. Aí esse tempo que eu fiquei lá 7, 8 meses só lendo Machado de Assis por causa do mestrado e depois. E agora, né, para essa leitura, eu não senti um livro muito difícil, não. Mas eu recomendo uma coisa, aí não sei se você concorda, mas eu acho que ele não é um livro para você ler. Isso é minha visão, tá, gente? Então eu posso estar completamente equivocado. Mas não é um livro para você ler em ônibus. Ah, não, eu concordo. Concorda? Então continua daí, vai lá. Concordo. Eu acho que é um livro para você ler, assim, entre aspas, estudando. Não estudando no sentido formal da literatura e tudo mais, mas eu acho que é um livro para você parar, refletir, sabe? Voltar naquele trecho. Pelo menos eu gosto de fazer assim quando eu acho uma obra mais densa, né? Se você pega só como uma história assim que você lê numa sentada só, você perde muito. Tem muitas nuances ali dentro que acabam sendo muito importantes para você compreender a intenção do autor. Eu acho que a intenção dele é a própria história, sabe? É maior do que só o que está escrito. Então tem que pegar esses detalhes, tem que analisar. Eu, pelo menos, acho que precisa de uma leitura mais calma, mais metódica. Sim, eu concordo contigo. Tanto é que o Machado tem o hábito de ler, aí não é só esse, né, mas outras obras dele, como você falou, quietinho, quando estiver estudando, com o caderno do lado e anotando algumas coisas, fazendo esses hiperlinks, né, assim, caramba, isso parece com o Brasil do século XXI, por quê? Aí eu vou pegar minha leitura sobre polícia, visão, vou anotando. Mas é isso mesmo. Eu falo para as pessoas isso que você falou. Existem livros que você vai ler numa sentada, ou vai ler em ônibus, né? E tem livros que eu vou sentar na minha mesa, né? Na cadeira, botar lá minha aguinha, meu café, alguma coisa, e ficar lendo com um caderninho do lado, ou uma palavra que eu não entendi, ou um contexto que eu não entendi, ou algum link na minha cabeça maluca que está falando, né? Está conversando com a contemporaneidade ou outras obras. Mas é isso mesmo que você falou. E até voltar, né? Porque às vezes você tá lá no meio do livro e você acaba lembrando de alguma coisa, você tem que voltar lá no começo e não, peraí, é verdade, isso aqui, ó, faz link com aquilo que eu li lá na frente, ou então com uma outra coisa que eu li, e vai encaixando, né? Sim, pode crer. Eu acho que é isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade com clássicos, porque alguns demandam um trabalho além da leitura em si. Eu concordo contigo. As pessoas têm essa dificuldade com o clássico, mas não deveriam. Eu acho que ler é prazeroso? Eu não vou mentir. Mas também demanda de um certo esforço intelectual para compreender o que você está lendo. Mas assim, um clássico dialoga com o seu tempo. Então, assim, a gente entender em que momento aquilo estava sendo produzido, qual era o contexto sociopolítico e cultural daquela época, nossa, amplia muito a leitura. E isso Sim. é o que a Amanda falou, né? Sentar, o que fulano estava falando, o que fulano estava vivendo no século XVIII, século XIX, século XVII, sei lá. Ir lá no livro de história e ler, anotar, fazer uma série de coisas. Concordo, é isso aí. Aqui, né, a gente já indo para a reta final desse bloco sem spoiler, que a gente quer pegar pesado no próximo. Amanda Barreiro, recomenda a leitura? Olha, eu mais do que recomendo. Eu acho que fundamental, ainda é uma palavra muito pequena. É meio que obrigatório ler Memórias Póstumas, mas não porque é importante, por causa do vestibular, porque é cultura. Não é nada disso. É porque você precisa conhecer, assim, acho que as bases do que foi o Brasil e do que ainda é. Porque é um retrato, sabe, de como as coisas sempre acontecem da mesma forma, a elite sempre domina da mesma forma, as pessoas sempre se comportam da mesma forma. E, assim, passam os séculos, né? E a gente está ainda vivendo isso tudo que está ali no Memórias Póstumas. E você, recomenda? Muito, acho que você falou tudo, assim. Eu só falo o seguinte, leia o Machado, ouço o que a Amanda falou.
Agora, Amanda, é o momento que a gente se solta, a gente não se reprime, como diriam os filósofos dos anos 80. É o bloco com spoiler. Então, gente, é uma obra antiga, né? Do século XIX, mas a gente vai soltar aqui todos os spoilers possíveis e imagináveis. Então, caso você não tenha lido e não queira spoiler, pare agora, leia o livro e volte depois para cá. Tá bom? Então tá. Então, estamos conversados. Amanda Barreira, aquela primeira pergunta assim, já pá com spoiler. Como você vê o Brás Cubas? O tão aguardado momento. Acho que faltam adjetivos ruins o suficiente para descrever esse homem. Porque, olha, sei lá, o suprassumo da mediocridade. Tudo que uma pessoa não deve ser, ele é. E o que você acha dele? Não, eu acho ele um playboy mimado que votaria no Dória, pra não dizer. Mas ele tem toda a cara de que votaria no Dória, no Biruleide, tranquilamente, assim. E depois negaria, não, mas eu votei no Amoedo. Exatamente. E tu vê que, assim, como ele tem um linguajar, o Brás Cubas, assim, erudita. Você vê que ele entende as palavras que ele está usando, mas ao mesmo tempo você vê como elas são vazias de significado, porque ele não vive aquilo que ele está falando, assim. Primeiro que desde a infância ele foi um moleque mimado, né? Vamos ser sinceros. Mais do que mimado, por isso que eu falei do pai dele, né? É extremamente protegido, né? Tesouro. Não se mistura com essa gentalha. Exatamente. Né? O Cubas, eu acho que ele conta muito bem a história, mas não é um personagem apaixonante. Eu não tive nenhum pingo de empatia por ele. Olha, eu também não. Era pra ter. Não, mas é porque, assim, eu acho que essa foi a grande sacada do Machado. Primeiro que, assim, todo personagem que conta uma história está vendo do ponto de vista dele. Sim. E a gente tem uma tendência de... eu compreendo por que ele fez isso. Eu vou dar um exemplo, assim, da minha área. Tem um quadrinho acho que é um quadrinho do Darth Vader, do Star Wars, que você compra as motivações dele, mesmo sendo um vilão mega escroto. No livro, o Machado de Assis em nenhum momento tenta justificar o Cubas. Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Tanto que ele começa o livro de uma forma espetacular falando assim, não vou lembrar Ipsis Liter, né, mas ele dá a seguinte ideia, né, que a melhor coisa da morte é que a gente fica livre das amarras sociais, assim, do olhar ou do julgamento do outro, a gente pode ser livre. E, nossa, é tão forte isso que ele dá o tom. Ele fala assim, eu posso mostrar toda a escrotidão que eu fui, que não vai fazer nenhuma diferença porque estou morto. Exatamente. Como você falou, essa é a grande sacada, né? Ele não tem o menor compromisso com você gostar ou não, sabe? Ele não tá nem aí se você vai gostar ou não do personagem. Na verdade, ele não quer que você goste. Se você for olhar assim bem de pertinho, é difícil eu dizer que eu gostei de qualquer personagem do livro, porque é bem esse olhar pessimista e crítico daquela sociedade, né? Então todo mundo tem muitos defeitos. Ele não consegue apontar muitas qualidades, né? São sempre os defeitos ali muito presentes. Até personagens que aparecem pouco, né? Como... eu anotei o nome dele, até peço desculpas. Mas ele, lá na metade do livro, ele vai encontrar um antigo escravo quando ele era criança. Sim. E que me lembrou Paulo Freire, né? Que quando a educação não é libertária, o desejo do oprimido é se tornar um opressor. Sim, é verdade. E, nossa, como me incomodou aquilo, né? Um escravo liberto que era dono de escravos e que maltratava eles. A ponto de incomodar o próprio Brás Cubas, que era aquele demônio, né? É impressionante, assim, o próprio Cubas, né? Acho que é um dos poucos momentos que ele mostra empatia. Eu acho que ele mostra empatia, o quê? 2 vezes no livro todo? Talvez. Mas a empatia dele é muito misturada com um sentimento de culpa e também ao mesmo tempo de eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei o que fazer nessa situação, né? Eu não sei se é culpa, eu acho que é um desejo de mostrar superioridade. Assim, eu posso ajudar aquela pessoa porque eu sou genial.
que eu sou elite. Com o Quincas, sim, mas, por exemplo, aquela cena que ele reencontra a Marcela, eu acho que ele fica muito chocado, sabe? Tipo, o que aconteceu com essa mulher? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nada a ver com isso, então deixa quieto, né? Ele abandona, assim, não por ele, né? Mas pelas situações da vida. A Marcela, e depois fica chocado porque ela envelheceu. Não só envelheceu, né? Ela teve... Eu não lembro que... Ele fala alguma coisa, não sei se é varíola, acho que é varíola. Que ela fica com o rosto marcado, ele fica muito chocado quando reencontra ela. Porque ela é humana, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Nossa, assim, o Brás Cubas é de uma escrotidão tão grande. E todos os motivos dele é pro ego dele. Eu quero fazer um emplastro porque meu nome vai ficar bem. Emplastro Brás Cubas. Sim. Mano, o que você tá falando? É porque ele foi criado nessa mentalidade de você é privilegiado e você tem direito a isso tudo, ó, o mundo é seu. Bem típico da elite, né? O que a gente vê hoje, né? Você tem uma elite brasileira que fala assim, não, a gente pode fazer festa, a gente tá vivendo uma pandemia, né? Pessoas do futuro que vão ouvir esse podcast. A gente tá numa pandemia em 2019, 2020, a gente não sabe quando vai acabar. Espero que quando vocês ouvirem isso já tenha acabado. Ou as baratas vão estar ouvindo isso, eu não sei. Ai, que horror. Né? Mas assim, é muito parecido com a elite brasileira, né? Assim, não, a gente pode fazer festa e que não tem problema. Depois eu só vou no YouTube, faço um pedido de desculpas, hashtag perdão, hashtag namastê e pronto. Exatamente. Sabe? O Cubas é a mesma coisa, assim, ele com certeza, se estivesse no século XXI, vivendo o que a gente está vivendo hoje, a pandemia, ele ia estar fazendo festa, ele ia ser um influencer, digital influencer ruim, ia estar fazendo essas coisas maluquices que a gente está vendo aí hoje, assim, depois ia estar assim, desculpa aí e tal, foi mal, eu não fui bem compreendido, alguma desculpa dessa. Sim, nossa, sim, com certeza ele seria um playboyzinho insuportável. Muito. E como você falou, acho que nenhum personagem tem alguma coisa que fala assim, cara, esse personagem é bacana. Eu acho que o menos ruim é o Quincas Borbas. Eu não sinto muita empatia por ele, não, vou ser sincera. Eu acho ele muito cínico, sabe? Meio... numa vibe meio meritocrática também, sabe? Eu não consigo gostar muito dele, não. Mas eu acho que é o único que reconhece isso de verdade. Enquanto os outros ficam numa coisa meio assim, como vou dizer, eles não assumem o papel, o Quincas vai falar assim, não, é meritocracia mesmo, é cinismo mesmo, fiz aqui uma filosofia chamada humanismo. Humanitismo. Isso, humanitismo, e tô tocando louco. Nesse ponto eu concordo com você. Ele é um dos poucos sinceros, né? Perfeito. Ele é um dos poucos sinceros com o que ele tá vivendo. E nisso eu falo assim, cara, tá aí algo... É um escroto também. Tanto que ele rouba o Cubas, né? Muito engraçado, Sim. assim. Mas ele é sincero. Ele é sincero. Tipo, eu sou um babaca, mas é isso. Eu sou um babaca assumido. Sim, perfeito. Diferente, por exemplo, da Virgília, o próprio Lobo Neves, né? Que fica aquela coisa... Ele sabe, não sabe, ele aceita, não aceita. Sim, em cima do muro, né? O Lobo Neves é um cara muito covarde, né? Pode crer, assim, acho que ele poderia ter tomado mais posturas, mas eu acho que ele estava pensando mais no poder político do que na vida pessoal dele. E até acho que na vida política ele é um pouco covarde. O Machado até uma sátira a essa questão da... como fala? Dele ser supersticioso, né? Com o número 13. Que essa parte é bem engraçada também. Ele nega, se eu não me engano... O título posto? Alguma coisa assim. No Nordeste, porque é 13, porque a mãe dele morreu no dia 13, o 13º irmão dele morreu no dia 13. Com 13 anos.
Isso, com 13 anos. E tu fala, cara, meu irmão, sério que tu não vai assumir por causa disso? Então eu acho ele um personagem bem covarde. Todos os personagens ali são covardes, né? Em determinado ponto. O próprio Brás Cubas, assim, a vida dele passou e não serviu pra absolutamente nada. Pra nada. Também nunca assumiu nada o Brás Cubas, assim. A única vez que a gente viu ele fazendo alguma coisa, por ele também, mas eu digo assim, que ele teve uma postura de coragem, foi quando ele quis levar a Marcela pra Portugal. E na verdade eu não sei nem se foi de coragem ou se foi só uma questão de um garoto mimado querendo peitar o pai, sabe? Tipo, batendo o pé. Não, eu vou levar ela comigo. Mas peitar o pai tem que ter coragem. Tem, mas faz parte da rebeldia, né? Todo adolescente tem essa coisa rebelde, é verdade, você tem razão. Bate no peito que tem coragem, mas na hora que o bicho pega, deixa quieto. Tanto que ele esquece ela, que em um mês, como se nada tivesse acontecido, né? Assim, ok. Foi birra, ela foi birra. Eu concordo muito contigo. O pai dele também, eu acho que a morte do pai dele é uma das coisas mais engraçadas. O motivo, né, entre aspas, que leva à morte do pai dele, né? Porque o filho não foi escolhido para ser deputado. Sim, e porque a Virgília termina o noivado, não é isso? É que uma coisa estava atrelada à outra, mais ou menos, né? Isso, é porque ele queria que ele casasse com a Virgília, aí foram numa festa, a Virgília vai, faz um sorriso, um agrado e tal, mas depois olha pro Lobo Neves, que tu vê que é um cara que tinha muito mais presença, não devia ser um garoto mimado, devia já estar no métier político, né? A gente não sabe muito bem o passado do Lobo Neves, mas dá a entender que ele já vinha de uma convivência política que o Brás não tinha. O Brás cai de Portugal e é jogado ali. Sim. O Lobo Neves tem mais vivência, né? Eu acho que ele é mais velho também. Ele é mais velho. Pelo menos me passa essa impressão. Sim. Né? Aí eu acho que a Virgília, vendo um futuro, falou assim, é melhor eu ficar com alguém que já tá nesse rolê do que pegar um cara mais novo, mas assim, que chegou agora e que, convenhamos, né? Como mostra o livro lá na frente. A vida política do Brás Cubas é o quê? 2 páginas? Parece até uma certa pessoa que a gente conhece. Não é? Dormia, que não fez nada de útil. Sabe, assim. E quanto o Lobo Neves, não, né? Ele foi, inclusive, é porque ele não assumiu, ele vai assumir anos depois, né? Ele vai ter uma segunda oportunidade como governador, acho que é Maranhão, gente. Gente, qualquer coisa escreva aqui nos comentários, tá? Por favor, e me corrijam. Mas eu acho que é no Maranhão que ele recebe esse cargo de governador. É alguma coisa grande lá no Maranhão. Eu não me lembro especificamente se é Maranhão, mas você tá falando deve ser. Eu não tô me lembrando também. Continuando aqui a pauta. Você acha que essa história, né? Como a gente falou atrás dos clássicos e tal, a gente meio que já pincelou, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas tem alguma relevância para o século XXI? Assim, a história em si, não que o livro gerou pra gente? Eu acho que tem sim. Não só na questão histórica, né? Mas até por uma análise social do Brasil, da elite brasileira e comportamental também das pessoas, né? Porque ele expõe vários vícios, várias hipocrisias da sociedade, como, por exemplo, a própria Virgília é uma mulher fútil, é uma mulher que está interessada no dinheiro, na posição, no status, nas aparências. Isso tudo está ali no livro e está aqui na nossa sociedade. Então, acho muito difícil não tirar nada de aprendizado do livro, sabe? Eu faço minhas suas palavras. Um momento que me choca muito no livro foi aquele escravo que ele tinha, né, que eu já falei lá atrás, que está espancando um outro escravo. É tão século XXI, assim, eu sou um homem negro de 41 anos e eu vendo aquele personagem, como eu vi outras pessoas da etnia negra no Brasil fazendo a mesma coisa com outras pessoas negras, assim. Inclusive a gente tem agora na política, né, um secretário, acho que é secretário, cara, eu nem pego esses detalhes. Da Fundação Palmares? Isso, que é a Fundação dos Palmares, sabe? É impressionante, é a mesma proposta. É a mesma coisa. Lógico, no caso do livro,
físico, mas a agressão, o simbolismo da agressão é a mesma, tanto no século XXI como no século XIX. Eu acho que é uma agressão, como você falou, é além do físico. É. Porque naquela época do Machado não se discutia isso, mas hoje a gente tem o termo racismo estrutural, que é justamente isso, né? Ele tá tão entranhado na sociedade que o próprio negro se volta contra o negro. Exatamente. A gente tem que dar uma construção, né? Você falou bem, essa coisa do racismo estrutural. E assim, eu sei que é difícil o que eu vou perguntar agora, mas a gente aprende alguma coisa com a vida do Cubas? Eu acho que sempre dá para aprender pelo exemplo negativo, sabe? O que não fazer. Perfeito. Então dá para aprender muito. Leia o livro e faça o contrário dele, gente. Forem pra faculdade, estudem de verdade. É isso aí. Se for virar político, sejam políticos sérios, assim, sabe? Ou políticas, né? As mulheres seriam pessoas sérias, assim. É isso. Eu acho que é isso. Acho que o que eu aprendi com o Cubas é que, bicho, se você tem oportunidades, faça aquilo pra outras pessoas, né? Não faça só pro seu ego, assim, eu vou fazer um emplastro porque eu quero ficar pra notoriedade. Tu, meu irmão... Chega a ser ridículo, né? E é engraçado, né? Porque eu vejo isso na cabeça agora. Como a vida do Cubas é uma vida espelhada à do Machado, né? Enquanto o Machado teve pouquíssimas oportunidades por tudo que a gente já falou até aqui agora, o Cubas teve todas as oportunidades do mundo. Em contrapartida, quem vai ficar para sempre na história, né, da humanidade como gênio é o Machado. Por mais que em vida ele não tenha tido, assim, 1/10 do reconhecimento que ele tem hoje. Sim, concordo. Mas assim, eu fico feliz que a gente tem essa figura e a gente reconheça essa figura como um gênio da literatura. Com certeza. Mundial. Isso aí, eu concordo contigo. E vamos lá, você tem alguma passagem favorita do livro? Na verdade, eu tenho sim. Então manda. Eu acho que foi o capítulo que mais me marcou, que são todos bem curtinhos, né? Que chama A Borboleta Preta. E tem até uma frase que eu separei aqui. Posso ler rapidinho a frase? Por favor. Que ele tá enxotando a borboleta preta, né? Até que ele acaba matando ela. E ele fala assim, também, por que diabo ela não era azul? E assim, pra todos os críticos do Machado que dizem que ele não era um ferrenho defensor abolicionista, eu acho que esse capítulo é, assim, escancarado um recado dele pra sociedade sobre o racismo, né? Ele matou a borboleta só porque ela era preta. Se ela fosse azul, de repente ela teria escapado. Sim. E ele se coloca como superior, né? O deus das borboletas. Chega a ser cômico, mas é uma crítica muito pesada a essa questão do diferente, né? Eu não enxergo o meu diferente como igual, porque ele é muito diferente de mim. Eu sou superior. Ao ponto de matar, né? De decidir se vive ou Sim. morre. A minha parte favorita do livro, ela é bem no começo mesmo, deve ser o capítulo 5 ou 6, quando o Cubas vai ter um encontro com a mãe natureza, né? Com a Gaia, que ele tá em cima de um hipopótamo na neve. Porque eu acho aquilo tão viajado. Sim. Mas a conversa dele com ela é que mais me impacta. Porque ela fala mesmo assim, ó, você não significa nada para mim. E talvez esse pessimismo do Machado, né, aí eu vou falar do artista como um todo, esse pessimismo do Machado perante a vida, por motivos óbvios, permeia muito a obra dele. Mas, e aí agora eu vou acabar com o sonho de muita gente, mas a gente, como espécie humana, se dá muita importância, né, pro universo. E a gente acaba criando narrativas, histórias muito por causa disso, né? A gente não quer morrer, a gente quer morrer e deixar alguma marca aqui. Todos nós temos isso, inconsciente ou consciente. E quando ele conversa com a mãe natureza e com a Gaia, é isso que ela tá falando. Você vai morrer, todos vocês vão morrer e não vai fazer a mínima diferença pra mim porque eu vou continuar existindo. Sim, e é engraçado você falar de deixar uma marca, porque também uma frase que eu acho sensacional no livro é quando ele fala, logo no finalzinho já, ainda bem que ele não deixou filhos. Eu acho que corrobora toda essa ideia de isso aqui não vale de nada, nós somos insignificantes, e ainda bem que eu não deixei herdeiros pra sofrer dessa insignificância toda também. Exato, perfeito. Acho que é isso. O Cubas tem essa consciência depois de morto. Apesar dele se valorizar muito, né, ele tem um ego tão grande
de achar que a vida dele valeu alguma coisa, inclusive... Que valeu um livro, né? Mas a forma que ele mostra, né, que assim, ó, a vida é isso, sinto muito, não vou deixar isso pra ninguém. As nossas dores e mazelas. É um senhor livro, gente, vale muito a pena. Indo aqui pra gente, a nossa reta final, Dona Amanda Barreiro. Quantos selos cabulosos vale Memórias Póstumas de Brás Cubas? Olha, de 1 a 5, vale 10 selos cabulosos. Não tem como. É nota máxima, total. Então eu vou assinar com a relatora, eu vou dar 10 selos cabulosos. O pessoal aí a gente depois divide isso por outros livros, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas, 10 livros, tranquilamente. E, gente, vale a pena. Depois a gente se entende com o gerente. Ah, sim, depois a gente passa no RH lá, pega o bilhete azul. Mas já foi. Vida que segue. É isso aí. Então, gente, aqui pra gente encerrar aqui esse episódio maravilhoso. E se vocês não se convenceram de ler o livro, volta lá, ouve o podcast novamente, que vocês vão entender porque tem que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Amanda, minha querida, deixa aí o seu jabá, suas redes sociais, receitas, dicas de investimento, o que você quiser. Fala aí. Eu tô lá no Instagram, eu sou a Amanda_Barreiro. E vocês me encontram no Ficções Humanas, eu faço umas resenhas, exponho minhas ideias por lá. E também aqui no Perdidos na Estante. E você, Cabuna? Eu tô aí no podcast Perdido na Estante, levantando polêmicas, como foi o nosso episódio de 1º de abril. Tô lá no Quadrinhos e Narrativas, no site turnolivre.com, no meu podcast sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Tô no Instagram, @cabunamilton, onde eu posto meus desenhos, agora foto dos meus gatinhos, as comidas que eu faço e dicas sobre criação de histórias, principalmente quem quer fazer quadrinhos. E tem meu blog, hamiltoncabuna.wordpress.com. Então, assistente, chega aí rapidinho e dá o seu jabá também ou a sua dica de investimento, por favor. Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em @leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me/leitor_cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify. Bom, gente, é isso. Chegamos ao final aqui de mais um Perdido na Estante, que foi um prazerzão gravar com a Amanda. A gente vai estar aqui no próximo episódio também, que a gente vai falar sobre o filme de 2001. Mas isso aí vocês vão ver na próxima semana. Então, é isso. Esse podcast foi apresentado por mim, Hamilton Cabuna, e por Amanda Barreiro. O assistente é o Leonardo Tremesquim. E a edição é deste que vos fala, Hamilton Cabuna. E esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam pra caramba. E eu fico muito feliz por estar falando o nome de cada um de vocês. Então, agradecimentos especiais a Rodrigo Leite, a Yerechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Thiago Hildiger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Igor Baggio, Ricardo Brunoro e Amaury Silva. Muito obrigado, pessoal. É isso, fechamos aqui esse episódio. Nos vemos no próximo programa, onde vamos falar sobre o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até lá, pessoal!
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.